Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do canal do YouTube, do Spotify, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilha, deixa teu comentário e seja um missionário digital. Ativa aí o aviãozinho tantas vezes quanto você sentir no teu coração de acessar e compartilhar com as pessoas a palavra de Deus. Por favor, faça esse papel de missionário do Senhor, missionário aqui, no online, no digital, um missionário que se compromete em compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Se você ainda não assistiu o episódio 1, 2 e 3, vai lá na nossa plataforma, já está disponível o episódio 1, 2 e 3, e eu estou hoje no episódio 4, indo firme. Ao final dessa semana nós vamos estar falando sobre 7 homens que não tiveram seus nomes assim tão destacados, não eram pessoas importantes, pessoas que tinham grana, que tinham influência política, mas eram homens simples que tiveram um coração tremendo para o Senhor, um coração entregue totalmente a Deus e foram ousados, colocaram em xeque a sua reputação, a sua própria vida, às vezes os seus sonhos e pensamentos em função do cumprimento da vontade de Deus. Homens corajosos e homens de valor. E hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. O tema desse episódio é o homem que preferiu a honestidade às suas posses. Zaqueu foi um homem simples, né? Nesse momento em que ele encontra Jesus, ele se tornou um homem simples. Ele se tornou um homem que deu valor ao que tinha valor. Ele deu valor àquilo que realmente tinha um preço que era muito mais alto do que o dinheiro podia pagar. E ele entendeu isso. E a gente vai entender também como essa história se desenrola e o que é que a gente pode tirar de lição para a nossa própria vida. O texto fala aqui, em Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueu, porém, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, restituirei 4 vezes mais. Esse cara é um cobrador de impostos. E a gente já ouviu aqui, eu já falei para vocês sobre os cobradores de impostos. Eles são pessoas que ninguém quer estar junto, que as pessoas veem como um tirano, como alguém usurpador, né? Eles veem como alguém que serve muito mais os interesses dos magnatas, dos cheios da grana, daqueles que andam na corrupção, do que é o povo em si. Então, eles são expelidos pelo povo. O povo não quer saber de cobrador de imposto. Então, esse homem era um cobrador de impostos. Mas quando ele encontra com Jesus, quando ele está na presença de Deus, é tremendo isso, porque Deus traz luz àquilo que para ele era muito comum e era normal, mas que na verdade aquilo estava confrontando, na verdade, a vontade de Deus, o que era verdadeiro, o que era justo, o que era correto, como dizem em Provérbios, capítulo 1, né? O que é justo, correto, verdadeiro. Ele estava indo de encontro com aquilo ali e peraí, tá errado. E ele entendeu, as máscaras caíram, ele percebeu que ele precisava mudar. Agora, uma coisa extremamente interessante na história desse homem. Zaqueu, ele não somente entende o pecado dele, ele não somente confessa o pecado dele, mas ele, além de deixar aquele passado para trás, ele corrige o passado. Isso é top, isso é tremendo, porque ele corrige o passado. Ele não faz assim, vamos fazer o seguinte, Jesus, eu zerei aqui, tá, papai? E daqui para frente eu vou ser o certo, o correto, o íntegro, mas para trás, já era, morreu o velho homem, morreu tudo que aconteceu ali. Não, ele se dispõe a dar a metade do que ele tem aos pobres e a restituir 4 vezes mais o que ele usurpou, o que ele roubou, o que ele tirou excessivamente da vida das pessoas. Eu conheço gente que se converteu e fez isso. Não sei se necessariamente restituiu 4 vezes mais, mas se colocou nessa posição de restituir aquilo que ele fez. E Deus abençoou. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que não foi um cobrador de impostos, mas foi um advogado corrupto, um advogado tirano, e que quando ele se converteu, ele decidiu restituir as pessoas daquilo que ele roubou literalmente das pessoas. Aquilo que ele usurpou das pessoas, ele decidiu restituir. E Deus o abençoou profundamente. Até onde eu sei, a vida dele foi abençoada. E não sei se, mas imagino que ele esteja ou igual à fortuna que ele tinha antes, ou até mais. E nada foi tirado dele.
porque ele foi justo e correto com as pessoas. Ele não perdeu, não foi para míngua, não foi pedir esmola, não. Deus o abençoou e restituiu. E é assim que Deus faz. Deus alinha a nossa rota. Além de alinhar a nossa rota, Ele quer que a gente busque restituir as pessoas daquilo que a gente fez. E às vezes é um perdão que você precisa dar para alguém. Às vezes é uma ajuda que você se negou a fazer, mas que você pode voltar atrás, ir lá e ajudar. Às vezes ser mais solícito, contribuir mais com as pessoas. Às vezes, literalmente, devolver algo que você pegou de alguém e que não pertence a você. Que o Espírito Santo possa trazer até o entendimento nessa história de Zaqueu. O que você precisa restituir? Se é um perdão, se é algo que você pegou de alguém que não te pertence, se você pulou na prova e se foi, vamos dizer assim, foi abençoado, né? Foi gratificado por algo que você não merecia. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você precisa consertar. Mas pega esse exemplo de Zaqueu e faz desse dia um dia novo na tua vida. Mas também restitua, mude o teu comportamento. Vá, peça perdão a quem precisa ser pedido perdão. Faça o que tem que ser feito para que a tua vida prospere. Assim como a vida deste homem e a vida de muitos homens hoje em dia, quando decidem restituir, confessar, deixar para alcançar misericórdia. Que Deus te abençoe. Fica comigo que essa semana tem muito mais para compartilhar com você sobre homens como Zaqueu, como Ananias e como tantos outros que fizeram história, mesmo sendo pessoas simples e que a gente às vezes não tem conhecimento nem de onde eles vieram, mas sabemos que o que eles fizeram foi poderoso no Senhor. Um beijo grande para você, te vejo amanhã. Tchau, tchau!